bom demais para ser verdade. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e hoje eu vou estar falando sobre essa crença que de algum modo foi sendo naturalizada e normalizada no nosso dia a dia, em que parece que quando as coisas estão boas demais a gente tem que tomar atenção. Porque será que tinha que estar sendo assim mesmo? Esses dias eu tô assistindo um novo dorama. Na verdade ele não é novo, né? Ele é bem antigo, ele é de 2016, foi gravado? Acho que por aí. E o nome dele é Love in the Moonlight. É um drama que tá até na Netflix. E aí a principal fala assim, eu tô com medo. E aí o outro principal fala, mas medo de quê? Porque as coisas estavam muito boas. E ela fala das coisas estarem felizes demais, boas demais. E no meio desse discurso ela vai falando, né, o quanto que ela não acredita que as coisas deveriam ser assim pra ela. E que talvez ela esteja roubando a alegria de alguém, sabe? A felicidade de alguém, que aquilo ali não é para a vida dela. E não só sobre a alegria, mas sobre tantos aspectos como o amor, o sucesso, o reconhecimento, carinho, apoio, enfim, tantos sentimentos, tantas sensações, e isso não ocorre só com amor, né? Cada uma de nós pode ser impactada por essa crença que a gente não merece isso, que as coisas estão boas demais, tão tranquilas demais, a gente está recebendo muito amor, ou estamos sendo reconhecidas, ou tivemos sucesso. Será que eu mereço tudo isso? Será que é justo eu estar recebendo tudo isso? Não sei, parece que as coisas vão desandar em algum momento e a realidade vai acontecer. Mesmo que desejando muito tudo isso, parece que a gente foi se acostumando a uma escassez, a viver sempre lutando para chegar no ponto que um dia a gente vai receber isso, mas sempre com medo muito grande de que, será que eu tenho que me acostumar a estar tudo tão tranquilo? Escuto isso muito nas sessões que eu faço com as minhas clientes, elas falam, o sentimento que as coisas, pelas coisas estarem assim, elas sempre dão meio, é estranho isso. E eu também, é interessante, eu uso muito esse termo, acho que eu já cheguei a comentar aqui no YouTube, mas talvez principalmente no podcast. Se você não conhece o podcast Mulher de Voz, aproveita para se inscrever aqui no YouTube e também no seu stream de música favorita. Mas enfim, eu falo muito sobre isso, assim, quando as coisas começam a caminhar, eu começo a construir a vida que faz sentido para mim, que colher os frutos de tudo que eu plantei, eu fico assim, não tá estranho isso. Não tinha que estar acontecendo isso. Sempre à espera de que alguma coisa vá acontecer, eu sinto que vamos construindo e colocando armaduras, né, achando que de algum modo isso vai fazer com que a gente não viva, né, esses momentos ruins. Achando que de algum modo a gente vai estar à prova de balas, à prova de qualquer pegadinha da vida e circunstância que pode acontecer. Esse auge, esse momento de plenitude passa a ser quase um presságio de um possível desastre. Então tá tudo muito bem. Será que, assim como no Divertidamente, eu tenho que criar várias projeções de tudo que pode dar errado? A ansiedade está me falando que assim eu vou me proteger. Será que dessa forma eu consigo prever e me preparar para tudo que pode acontecer? Quantas vezes a gente acaba não fazendo isso pensando, não, mas se isso ocorrer, se um dia eu realmente comprovar que esse pensamento sobre mim, que eu não vou ter sucesso, eu não mereço amor, eu não mereço essa felicidade, se eu já começar a prever tudo isso, será que vai doer menos na hora? E o que eu posso te falar é que não vai, porque também dói. E não só dói na hora, caso isso vá acontecer em um momento muito específico, mas também eu percebo que acaba sendo muito mais dolorido viver todo esse processo. Porque a gente vai, de algum modo, sofrendo antes, durante e depois. E às vezes para um depois que nem acontece de fato. Passamos a ensaiar mentalmente as melhores estratégias para nos livrarmos de uma possível tragédia, com o intuito de nos protegermos de uma possível decepção. Como se algumas dessas expectativas, dessas projeções pudessem ser guardadas em um pratinho e aí nada, nem ninguém vai nos pegar de baixa guarda. Mas a verdade é que a gente já vai esperando um pouco isso, né? E se você reparar bem, eu falo sempre em possibilidade, uma possível tragédia, uma possível decepção, porque existem essas possibilidades. Mas da mesma forma que existem essas possibilidades, existem tantas outras. E quando que a gente coloca isso em jogo? Quando que a gente começa a pensar nisso?
Ai, mas Bia, isso tudo é uma precaução. Ok, é cautela, ok? Então, como utilizar a tua cautela, a tua precaução como uma estratégia de cuidado contigo e não como mais uma forma de te boicotar, de te violar, de te colocar para baixo? Porque, de fato, pode ser cautela. A cautela ela é importante, a precaução ela é importante. Mas quando que ela está sendo utilizada como uma maneira de empoderamento mesmo, né? Eu já falei que eu não gosto desse empoderamento, mas como um recurso mesmo. Tá, então, de forma cautelosa, do jeito que eu tô fazendo, com essa cautela, essa precaução que eu tenho, será que eu consigo viver isso? Será que realmente eu tô me colocando tão exposta assim à vulnerabilidade a ponto de qualquer coisa que vai acontecer, eu vou me machucar e vai me ferir tanto assim? Eu acho que é importante a gente começar a verificar que a gente tem, sim, recursos nas nossas mangas, né? Cartas nas nossas mangas, para conseguir experienciar essas possibilidades, mas também de conseguir entender que a gente consegue passar por elas. Outro dia, uma amiga muito querida estava passando por um momento muito difícil e eu tinha tantas coisas para falar para ela, mas acho que não era o momento. Mas eu acho que uma das coisas que eu fiquei pensando muito é como tem dias na nossa vida que vão fazer menos sentido, em que a gente vai se decepcionar, a gente vai se machucar, em que mesmo a gente se esperando bastante, tentando se proteger de todas as formas, aquilo ali vai fazer com que a gente pense, nossa, hoje tá sendo aquele dia que não tá fazendo tanto sentido estar aqui. Tem dias que vão ser mais, menos, vão ter suas intensidades. Mas eu fiquei pensando assim muito em falar pra ela como esses dias eles passam, né? E é difícil nesses dias a gente lembrar que eles passam. Mas o quanto que é importante também a gente reconhecer os outros dias. Os dias em que fazem mais sentido. Os dias em que a gente vai estar sim sendo reconhecida, que a gente vai estar feliz. Que da mesma forma em que esses dias que a gente já vai se preparando falando assim, não, uma hora vai acabar, eu acho que também vale a gente começar a olhar em uma outra perspectiva. Será que uma hora também não acaba esses dias em que está sendo mais difícil? Em que a vida prega essas peças? Em que as coisas acontecem de uma maneira que a gente não esperava? Se a gente já fala tanto, se a gente já acredita tanto que tá bom demais para ser verdade, por que a gente também não pode pensar nessa finitude de sensações, de dias, de momentos, para quando são os dias mais difíceis? De novo, é muito mais desafiador fazer isso nesse outro momento. Porque aí a nossa mente, as nossas emoções, elas estão centralizadas em outro lugar. Mas eu acho que viver a vida em sua complexidade é isso também. É a gente permitir estar vulnerável e presente para viver todos esses momentos. Lembrar que isso é passageiro. Eu não quero trazer aqui uma perspectiva de felicidade, sabe? Tipo, tóxica, que somos gratiluz, tá tudo lindo e perfeito. Mas eu acho que é isso, a alegria, a felicidade, da mesma forma que eu falei nos vídeos anteriores, elas podem sim ser permitidas, elas podem sim ser passageiras, só que aqui fica o convite para que a gente permita ter uma maior receptividade para quando ela aparecer, para quando todas essas coisas que a gente acredita que a gente não merece, elas aconteçam e que a gente consiga abraçar esses momentos e que a gente consiga ver que sim, merecemos ser amadas, sermos felizes, da mesma forma que as outras emoções e as outras questões da nossa vida podem acontecer. É isso, faz parte da nossa humanidade. Espero que tenha feito sentido para vocês. Fica aqui meu convite para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem e também se vocês quiserem comentar outros conteúdos, outras coisas que vocês gostariam de ver por aqui, é só trazer aqui nos comentários. Um beijo, até semana que vem.